Boa noite, irmã Marizene. Deus abençoe. Boa noite, Cris. Deus abençoe. Vamos aguardar mais um pouco para chegar mais alguns irmãos. Então iniciaremos a aula com uma oração. Boa noite, Miriam. Deus abençoe você também. Então vamos lá? Vamos começar? Já temos aí 3 espectadores, 3 irmãs queridas. Vamos começar então o estudo dessa noite. Nós provavelmente vamos ter menos espectadores hoje, já que hoje também acontece a reunião de oração da UPH. Alguns irmãos que participam conosco, eles já falaram que vão estar hoje envolvidos nessa reunião. Que Deus abençoe, portanto, os nossos irmãos da UPH que estão em reunião de oração. Vamos orar. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, nos achegamos mais uma vez a Ti, gratos a Deus pela oportunidade de nos reunir e estudar a Tua palavra. Ó Deus, obrigado pela vida desses irmãos, dessas irmãs que hoje se reúnem para estudar a Tua palavra. Abre o entendimento, dá sabedoria, ó Deus, para gravar os Teus ensinamentos e, acima de tudo, ó Deus, para viver a Tua palavra, dando testemunho, usando assim, ó Deus, na evangelização e na sua vida espiritual também, para aguardar o Senhor que virá para nos buscar. Muito obrigado, Deus, por essas vidas, por essas famílias, por essa oportunidade do Senhor nos chamar para ministrar essa aula. Fica conosco, abençoa cada lar, cada vida, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Continua, ó Deus, a nos proteger, a proteger os nossos irmãos, as nossas irmãs, ser com cada um deles. Abençoa também a reunião de oração da UPH, ó Deus, que os irmãos possam te buscar em espírito e em verdade, o Senhor possa ouvir as suas orações e atender conforme o teu desejo. Abençoa aqueles irmãos queridos, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então. Eu mandei aí a apostila, né? Apostila não, né? O estudo, nós estamos no início ainda da preparação desse material. Então, os irmãos vão receber vários conteúdos. Então, se você quiser, tá lá no grupo da congregação, no grupo das mulheres que oram e no grupo também da liderança, tá bom? Vamos lá? Vamos abrir então aí o nosso estudo. Lembrando então que nós iniciamos essa aula, esse estudo semana passada e nós falamos um pouco aí sobre esses assuntos, né, introdutórios
do Apocalipse, que é a autoria, data, o local, né? Da onde foi escrito e para onde, né? Os destinatários da carta do Apocalipse e o propósito, né? Qual que era o propósito em se alcançar aí, que João desejava, mas na verdade, mais do que isso, o próprio Cristo, né? Que está à frente, deseja para que João escrevesse essa carta e levasse então aquelas igrejas da Ásia, 7 igrejas do Apocalipse, chegando até nós nos dias de hoje. Então nós discutimos um pouco sobre essas questões introdutórias e hoje nós vamos trazer uma questão mais panorâmica do Apocalipse, né? Eu peço e eu alerto ao mesmo tempo as irmãs que estão juntamente conosco estudando o livro aí, para terem bastante paciência, porque, assim, para que não haja desânimo no estudo do livro do Apocalipse, é necessário que se tenha um panorama, né? Saiba sobre o que se está estudando. Muitas pessoas começam assim, com vontade estudando o livro do Apocalipse, com desejo até, né? Animados e acabam desistindo no meio do caminho. Às vezes nem no meio do caminho já acabam desistindo, né? Então, por que isso acontece? Porque não há uma preparação. Eu entendo que a preparação para o estudo do livro do Apocalipse é fundamental, é importantíssimo. Porque aí você vai entender o que você está lendo, o significado daquilo, né? Porque como o livro de Apocalipse é um livro cheio de sinais, de símbolos, né? E a própria estrutura do livro, ele é cíclica, né? Não é como os outros livros, uma narrativa de uma história, né? Você começa, tem começo, meio e fim. Não é assim. O livro do Apocalipse são várias sessões, né? São histórias contadas e recontadas para que se grave na memória, no coração e se crie uma fé no coração dos leitores e dos ouvintes desse livro. Por isso que o livro fala: bem-aventurados aqueles que leem e ouvem as palavras contidas nesse livro. Tá certo? Então é importantíssimo. Então nós vamos gastar aí talvez uma ou duas aulas só estudando o panorama do livro, né? Preparando as nossas vidas, preparando o nosso intelecto para receber as informações desse livro. Então, quando a gente adentrar propriamente no estudo do livro, a gente vai estar preparado, vai estar sabendo o que está fazendo ali, correto? Seria mais ou menos assim uma comparação de um estudo de línguas, um estudo de um idioma para você poder entender o que você está lendo, correto? Então, não adianta você estudar, partir para estudar uma língua, um idioma diferente do português, se você não conhece a gramática, se você não conhece a própria língua, né? Como é que você vai estudar um documento em inglês, um documento em francês, um documento, seja qual for a língua, se você não conhece aquela língua? Então é isso que nós estamos fazendo, nós estamos estudando alguns detalhes importantes, né, algumas características importantes do livro do Apocalipse, para ao lidar com o livro, com a carta, aí sim a gente vai dizer: eu sei sobre o que está falando, ok? Então eu estou entendendo agora, e aí eu não desanimo, pelo contrário, eu fico mais animado para cada dia mais aprender sobre esse livro, tá bom? Dito isso, então vamos estudar o panorama do Apocalipse. Vamos gastar aí provavelmente de 2 a 3 aulas nesse panorama. Bom, o livro do Apocalipse não deve ser lido de maneira linear e cronológica, né? Ele não é como o Êxodo, né? Ele não é como o livro de Crônicas, né? E nem o livro de Atos, que são livros cronológicos, né? Aquela história contada antes, ela aconteceu antes, de fato, daquela que é contada posteriormente ou depois, né? Não é uma maneira linear da história como nós estamos acostumados. Ele é um livro cíclico, né? Em espiral, composto por 7 sessões paralelas.
São 7 formas de contar histórias semelhantes e até as mesmas histórias, mas contada de forma separada. Imagina você que 7 testemunhas que estão em 7 lugares diferentes, vamos dizer assim, eles estão narrando o mesmo fato, só que com visões diferentes, de formas diferentes, não é? Então, mais ou menos é isso que acontece no Apocalipse. Eu tenho a mesma história contada 7 vezes de formas similares, mas com detalhes diferentes. Então, isso é o livro do Apocalipse. Praticamente a mesma história é contada 7 vezes com enfoques diferentes, por isso há muitas repetições, inclusive. Né? Você lê o livro do Apocalipse, aí você vai ver, nossa, parece que eu li isso lá atrás. E de fato você leu, mas é que agora está sendo contada sob outra perspectiva, tá certo? De uma outra forma. É o mesmo fato contado de uma forma diferente. Então nós vamos ter várias repetições dentro do Apocalipse. Isso já nos dá aí uma base para compreender melhor o livro do Apocalipse. Senão vira uma bagunça, né? Quem tenta ler de forma linear, cronológica o Apocalipse, acaba desistindo, porque acaba não entendendo nada, tá certo? Então, ele deve ser lido de maneira cíclica, de maneira paralela, 7 vezes a mesma história, a mesma história contada 7 vezes, tá bom? Com enfoques diferentes. Por exemplo, né? Vocês vão ver muito no livro de Apocalipse a questão dos números. Aparece lá muitos números, tá certo? Para que servem os números então? O emprego de vários números tem um significado muito especial no livro de Apocalipse. E esse significado ultrapassa os próprios algarismos, né? Porque nós sabemos, por exemplo, que 9 é mais que 8, né? Então vamos supor que aparece o número 9 lá no Apocalipse. Olha, deve ser mais importante do que quando ele fala em 8. Não é isso simplesmente. O número, né? Ele traz um significado especial, mais do que o próprio significado do algarismo, então. Mas nenhum dos números lá do Apocalipse sobrepuja o significado do número 7. O número 7 é um número muito especial no Apocalipse. Nós vamos ver. 7, além de significar completude e perfeição, né? Na Bíblia já tem esse aspecto de perfeição, né? Apesar de Deus ele criar o mundo em 6 dias, ele descansa no 7º dia. Né? Descansa no 7º dia. Então, de certa maneira, a criação ela tem 7 dias. Então, o próprio número 7 ele já tem um aspecto singular na Bíblia inteira. Mas no livro do Apocalipse, esse aspecto singular alcança níveis altíssimos, então. Então, o número 7 ele é todo especial dentro, não é, do arcabouço das histórias contadas no livro de Apocalipse. Significa completude, perfeição de Deus. Né? E também transmite o caráter de unidade de todo o livro, que aparece muito esse número 7. Né? Então, essas aparições do número 7 no livro do Apocalipse acabam tornando uma unidade perfeita, que é o próprio livro. Então, conforme mostra o Kistemacher, que é autor de um comentário aí do livro do Apocalipse, o número 7 precede muitos substantivos no livro. Né? Eu não vou ler todas as referências, tá bom? Não vou ler todas as referências, mas é só para nós entendermos esses símbolos, esses números dentro do livro. Como eu estou dizendo, nós vamos primeiro criar um panorama do Apocalipse para depois poder interpretar o Apocalipse. Então veja, uma das coisas importantes é aprender sobre o número 7. Todos os números têm uma importância significativa dentro do livro do Apocalipse, como na Bíblia, mas o número 7 se sobressai a todos os números. E ele significa completude, perfeição e dá um caráter de unidade a todo o livro. É isso que nós falamos até agora. Mas veja,
que esse número 7, ele aparece sempre ele precedendo alguns substantivos. Por exemplo, espíritos, 7 espíritos. Apocalipse 1:4. Vamos lá? Vamos lá então. Apocalipse capítulo 1, verso 4. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do trono. Então percebam, 7 igrejas, 7 espíritos, né? O que significa isso? Significa totalidade, completude, né? Perfeição. 7 espíritos nada mais é do que a própria figura do Espírito Santo, tá certo? Então, esse número 7, ele vai significar algo, ele aparece na frente de algo, tá? 7 igrejas significa todas as igrejas da terra. Embora o livro tenha sido endereçado às 7 igrejas do Apocalipse, ali na região da Ásia, né? Da Ásia Menor, isso significa também, essas 7 igrejas representam todas as igrejas que há na terra. Ok? De todos os tempos, inclusive. Tá bom? Vamos lá. Ainda dos 7 espíritos, vejam que aparece em 3:1, em 4:5, em 5:6, 7 espíritos, 7 espíritos. Lembram-se que eu falei que ele é cíclico e ele vai ter várias repetições? Tá bom? Então, presta atenção nisso aí. Vamos lá. Apocalipse capítulo 3, verso 1. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: essas coisas diz aquele que tem os 7 espíritos de Deus. Tá bom? Então, esses 7, olha lá, as 7 estrelas. Tá bom? Depois nós vamos ver que as estrelas, elas representam as igrejas. Né? Nós vamos ver aqui, nós vamos ver os significados depois de cada coisa aqui, porque é um livro também muito simbólico. Né? E os números, eles são um desses símbolos que é usado para expor a revelação do Apocalipse, tá bom? Lembrem-se também que no início, quando nós falamos sobre autoria, sobre propósito, o propósito dele é revelar, né, aqueles que conhecem a igreja, aqueles que fazem parte do corpo de Cristo. Então, nesse monte de símbolos, a igreja lá de João, da época de João, e as 7 igrejas do Apocalipse estavam bem familiarizadas com esses símbolos. Como nós também, cristãos, já estamos acostumados com alguns símbolos que nós ouvimos aqui, mas precisamos lembrar ou aprender sobre outros símbolos aqui contidos também, tá bom? Então, 7 espíritos, é o Espírito Santo, né? Está falando sempre sobre o Espírito Santo, essa questão aqui do 7 espíritos. Veja também que o 7, ele aparece na frente de outro substantivo, os candelabros de ouro. São 7 candelabros de ouro também. Olha aí, ó, Apocalipse 1:12. Vamos lá, Apocalipse 1:12. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro. O que será que são os 7 candeeiros de ouro? Tudo vai ter a sua explicação aí, tá certo, gente? Mas 7 candeeiros de ouro, né? Depois ele vai explicar, né? Os significados dessas coisas aí, né? Algumas vezes o próprio livro explica o significado e outro carecem de ser interpretado à luz das escrituras e à luz da história. Mas vejamos aí. Olha o 2:1 também, Apocalipse capítulo 2, verso 1. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Então, os 7 aparecendo também aí como candelabros de ouro. 7 estrelas, olha aí, 1:16. Tinha na mão 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes, né? Aí já vemos outro símbolo, né? O símbolo da espada de 2 gumes que corta, que saía da boca de quem? Da boca do cordeiro. Então, vamos esperar um pouco aí, depois a gente interpreta o que isso significa, tá bom?
mais para frente, aí quando o estudo avançar um pouco mais. Senão a gente fica adiantando aí e acaba confundindo vocês. Nós estamos estudando apenas aí agora o panorama, né, os significados de alguns números aí, mostrando que o 7 significa completude, significa perfeição e que dá unidade ao livro, e ele vai aparecer antes, portanto, de vários substantivos. Espíritos, candelabros de ouro, estrelas, candelabros em si. Vamos ver 1,13, né? Não é só candelabro de ouro, o candelabro normal também. Olha o 13 aí. Apocalipse 1,13. E no meio dos candeeiros, um semelhante ao filho do homem, com vestes talares. E no meio dos candeeiros, um semelhante ao filho do homem, com vestes talares, cingindo a altura do peito. Ah, não, esse não. Calma aí. É que a gente vai pondo aqui, desculpem. O 20, cadê aqui? Quanto aos mistérios das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, e as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Tá bom? Então, os candeeiros aí, na verdade, nada mais são, né, do que igrejas. E as estrelas são os anjos das igrejas. Depois vamos falar um pouco sobre esses anjos aí, mais para frente, né? Quem são esses anjos das igrejas aí? Apocalipse 2,5 também. Apocalipse 2,5. Um minutinho só. Diz assim: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Se não vem de ti, moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Então, esses candeeiros ou candelabros, né? Só que aí não são 7, né? Vamos lá, vamos tirar esses candelabros aqui. Eu estou tirando da apostila, né? Porque não está muito bom, não. Bom, 7 selos. Olha lá, Apocalipse capítulo 5, verso 1. Acompanha comigo aí, Apocalipse 5, 1. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Tá bom? O 6.1 também. Vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se voz de trovão vem. Então, aparece aí 7 selos. Chifres, 7 chifres. Capítulo 5, verso 6. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres. Lembra que 7 é completude, é todo, né? Significa a totalidade. 7 chifres são todo poder. Quem é que tem esse todo poder? É o cordeiro, né? Então vejam que é um símbolo para todo poder. 7 chifres, tá bom? Anjos. Apocalipse capítulo 8, verso 2. Vamos lá. Então vi 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhe foram dados 7 trombetas. Olha lá, 7 anjos, 7 trombetas. Tá certo? Olha o verso 6 ainda. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Então vejam aí, 7 anjos, né? E aparece, tem um monte de referência. Eu não vou ficar citando, porque fica muito extenso, mas está na apostila de vocês. 7 trombetas, nós acabamos de ver em Apocalipse 8, 2 e 6. 7 trovões, Apocalipse 10, verso 3. Vamos lá. 10, 3. E bradou em grande voz como ruge um leão, e quando bradou, desferiram 7 trovões as suas próprias vozes. Então, 7 trovões. 7 coroas, Apocalipse 12, 3. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande vermelho com 7 cabeças, 10 chifres, e na cabeça 7 diademas. Diademas é coroas, né? Mas vejam aí também, aparece o dragão com 7 cabeças. Isso quer dizer que ele terá todo o poder, será dado todo o poder a esse dragão, né? E 10 chifres. Veja, 10 chifres.
O número 10 também nós vamos falar um pouco mais abaixo aí, né? Que ele sempre está envolvido quando aparece com as coisas do diabo. O número 10 no Apocalipse sempre está envolvido com as coisas, né? As características de Satanás, tá certo? Mas vejam aí que esse dragão tem 7 chifres, né? E aí vai aparecer também os 7 diademas, né? Representando aí os reis da terra, enfim, depois nós vamos ver, senão fica adiantando aqui. 7 cabeças, 12 verso 3. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande vermelho com 7 cabeças. 7 cabeças. No 13:1 também. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Então, veja aí o 7 repetindo várias vezes. Já vimos também o 10, que o 10 se repete, né? A Bíblia, o Apocalipse também fala de 7 flagelos. Apocalipse 15:1. O 15:1 e o 15:6. Vi no céu outro sinal e admirável, 7 anjos tendo 7 últimos flagelos, pois com esse se consumou a cólera de Deus. 7 anjos, 7 flagelos, né? Verso 6 também, olha lá. E os 7 anjos que tinham os 7 flagelos saíram do santuário vestidos de linho puro e resplandecente e cingidos ao peito com cintas de ouro. Então, nós estamos vendo, só estou mostrando para vocês que o 7 ele tem uma relevância dentro do livro do Apocalipse, né? Quando você vê esse número 7, você sabe que é completude, que é totalidade, que dá uma unidade ao livro, né? Então, se esse 7 está se referindo a coisas ruins, é porque é muito poder nessa coisa ruim. Se está se referindo a coisas boas, então é porque esse poder também é dado às coisas boas. Seja o que for, o significado de 7 antes do substantivo significa então essa totalidade, tá bom? Essa completude aí naquilo a que ele se refere. 7 taças, capítulo 15, verso 7. Então, um dos 4 seres viventes, olha o número 4 aparecendo aí, né? Como eu disse, os números aparecem bastante no Apocalipse. 4 também tem um significado. Então, um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. Então, 7 taças, ou seja, é toda a ira de Deus ali. Né? Essas 7 taças significa que esse anjo foi dado aos anjos para derramar sobre a terra toda a ira de Deus. Né? Capítulo 16, verso 1. Ouvi vinda do santuário uma grande voz dizendo aos 7 anjos, ide derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Então, esses anjos aí vão derramar a ira de Deus, né? Toda a ira de Deus sobre a terra. Montes 17:9. Apocalipse 17:9. Aqui está o sentido que tem sabedoria. 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada, são também 7 reis. Aí, ó, 7 reis, 7 montes, 7 cabeças. Tá bom? Vamos lá, flagelos, taças, montes, reis, o 17:10, né? Acabamos. O 17:10, vamos ler, já falamos dos reis, nós vamos ler aí 17:10. Dos quais caíram 5, um existe e o outro ainda não chegou, e quando chegar tem que durar pouco. Não é bem o 17:10, não. Deixa eu corrigir aqui. Os reis aparecem mesmo no 17:9, né? No 17:9, é isso aí. Os 7 reis. Bom, além disso, 7.000 pessoas são mortas por terremoto. Olha lá, olha o número 7 aparecendo aí, mas agora não 7 simplesmente, mas 7.000, tá bom? Mas ainda assim é 7. Olha lá, isso quer dizer que haverá grande morticínio, tá bom? 17:9 diz, ou melhor, 11:13, que fala sobre esse grande terremoto aí. 11:13, Apocalipse capítulo 11, verso 13. Vamos lá. Naquela hora houve grande terremoto, ruiu-se a 10ª parte da cidade e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas.
ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória a Deus do céu. Então, nesse terremoto, morreram 7.000 pessoas. Pode ser, a interpretação do Apocalipse nunca é totalmente precisa, né? Nós precisamos ter humildade a nos aproximar das interpretações do Apocalipse. Pode dizer aqui que pode se interpretar da seguinte maneira: onde ocorrer esse terremoto, provavelmente não vai ser em toda a Terra, mas aonde ocorrer, todas as pessoas vão morrer. Correto? Onde ocorrer o terremoto, todas as pessoas não haverá sobrevivente. Tá bom? Então, por isso é falado aí no 11:13. Vou ler novamente. Naquela hora houve grande terremoto e ruiu a 10ª parte da cidade. Morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória a Deus do céu. Então, perceba. Essas 7.000 pessoas, não é que exatamente vai morrer 7.000 pessoas, não é uma. Não pode ser literal, né? Mas é uma totalidade daquilo que será alcançado, tá certo? Com esses terremotos. Vamos lá então? 7 são os atributos do Cordeiro. Olha lá, no capítulo 5, verso 12. Olha só o que diz o capítulo 5, verso 12 do Apocalipse. Está falando sobre Cristo, sobre o Cordeiro de Deus. Olha o que diz aí. Proclamando em grande voz, né? Então é a voz dos anjos lá que estão ao redor do trono, verso 11 e depois o verso 12. Olha lá. Deixa eu ver aqui. É isso mesmo, é o 5:12. Proclamando em grande voz, digno é o Cordeiro que foi morto de receber, tá? Poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Ele é digno de receber essas 7 coisas. Ainda, aí, no 7:12 agora, ainda falando sobre o Cordeiro de Deus. 7:12. Mais uma vez é os anjos que estão entoando rodeado ao trono. Lembram-se daquela repetição? Acontece num capítulo, depois vem em outro. São como várias pinturas de um mesmo objeto ou de um mesmo quadro, tá bom? Então o 7:12 vai dizer assim: Amém. O louvor e a glória, a sabedoria, as ações de graças, a honra, o poder e a força pelos séculos, sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Olha lá, aparece mais 7, 7, vamos dizer assim, 7 louvores, né? 7 formas de você, glorificações a Deus, tá bom? Ao Cordeiro de Deus aí. As 7 bem-aventuranças no Apocalipse, 7 bem-aventuranças. Capítulo 1, verso 3, eu falei na aula inicial que essa era a primeira das 7 bem-aventuranças. Capítulo 1, verso 3. Vamos lá. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem a palavra da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Então, bem-aventurado o que lê e aquele que ouve. Essa é a primeira bem-aventurança. Aí depois vai ter uma bem depois, no capítulo 14, verso 13. 14:13 diz: Então ouvi uma voz do céu dizendo: Escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Então agora é bem-aventurados os mortos. Terceira bem-aventurança, aí do Apocalipse, 16:15. Apocalipse 16:15. Eis que venho como vem o ladrão, bem-aventurados aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu, e não se veja a sua vergonha. Olha aí, a terceira bem-aventurança. Apocalipse 19:9. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são essas verdadeiras palavras de Deus. Então, aqueles que são chamados. Percebam
que são a mesma coisa falado de maneira diferente, às vezes um sinônimo diferente. Na verdade, os bem-aventurados são os mesmos. São os mesmos, tá bom? O que muda é a forma que está sendo falado naquilo que ele é bem-aventurado. Não são várias classes de pessoas. São aqueles, sempre aqueles que creem em Deus, aqueles que são redimidos e lavados no sangue do Cordeiro, né? Então são dados vários, vamos dizer assim, vários adjetivos a essas pessoas e por isso elas são bem-aventuradas. Ainda Apocalipse 26, aí nós temos a quinta bem-aventurança, Apocalipse 26. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Tá bom? Apocalipse 22, 7, a sexta bem-aventurança. Apocalipse 22, 7. Está chegando ao final. Eis que venho sem demora, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. E por último, o 14, 22, 14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras do sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Percebeu? São 7 bem-aventuranças. 7 bem-aventuranças. Tá bom? Então veja aí que o número 7 é super importante na interpretação do livro do Apocalipse, né? Seguindo esse padrão, então, os gafanhotos descritos como cavalos apresentam 7 características, né? Então, no Apocalipse aparece aí gafanhotos que parecem com cavalos, né? Eu não pus a referência aqui, depois eu ponho para vocês na próxima apostila, mas só porque senão a gente fica lendo tudo que é texto, né? É um texto atrás do outro. Mas uma das manifestações da ira de Deus será esse gafanhoto aí, né? E as características desse gafanhoto aí no livro do Apocalipse. Então são 7 características. 1. Ele terá coroa de ouro sobre a cabeça. 2. Terá rosto de homem. 3. Cabelo de mulher. 4. Dentes de leão. 5. Couraça de ferro. 6. Asas que emitem o quê? Galope de cavalos e carros em combate. E por último, a última referência é 7. Cauda com aguilhão de escorpião. Tá certo? Então percebam aí que esses gafanhotos do Apocalipse, eles têm 7 características. Ok? Deu para anotar aí? Vamos lá, então. Vamos lá, vamos colocar a referência aqui. Eu sei que eu não coloquei aí, mas Apocalipse capítulo 9. Abra sua Bíblia aí. A partir do verso 7, vai lá. Vai lá. Apocalipse capítulo 9, a partir do verso 7. Né? Então, leia aí comigo. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos, preparados para a peleja. Na sua cabeça havia como que coroas, parecendo de ouro. E o seu rosto era como o rosto de homem. Tinham também cabelos, como cabelos de mulher, e os seus dentes como dentes de leão. Tinham couraças como couraças de ferro. O barulho que as suas asas faziam era como barulho de carros, de muitos cavalos quando correm a peleja. Tinham ainda cauda como escorpiões e ferrão. Na cauda tinham poder para causar dano aos homens por 5 meses. E tinham sobre eles como seu rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon, em grego Apolion. Então, somente ao que se refere, né, as características, nós vemos aí, então, essas 7 características aí, tá?
segundo, né, segundo o próprio Kistemacher aí, ele que vai decifrando algumas dessas características para nós aí mais à frente, tá bom? Um momentinho só. Muito bom. Então vamos lá, vamos continuar aqui. A referência à volta de Cristo pelas palavras cedo ou breve também ocorre em 7 vezes no Apocalipse. Apocalipse 1, 2, 16, 3, 11, 22, os versos 6, 7, 12 e 20. Então, aparecem aí 7 vezes as referências de que Cristo em breve ou muito cedo voltará. Né? Essas coisas, irmãos, não são coincidências. Não são coincidências. Foram escritas assim, dessa forma mesmo, com esse objetivo. Porque quem sabe, interpreta. E quem não sabe, não sabe mesmo, coisa alguma. Né? E finalmente, aí, ocorre 7 vezes as referências às palavras de Deus, ou à palavra de Deus. Né? Aparece 1, 2, 9, 6, 9, 17, 17, 19, 9, 13 e 24. Vou ler apenas uma, né? O capítulo 1, verso 2 aí do Apocalipse. Nós já até lemos anteriormente. Apocalipse 1, 2. O qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Então, essa referência à palavra de Deus aparece 7 vezes no Apocalipse. Tá bom? Né? Não aparece a palavra 7, mas aparece 7 vezes escrito. Né? Como aparece esse número 7, ele repete, né? Explicitamente e implicitamente aparece esse número 7 no livro do Apocalipse. E sempre que aparece, né, o bom estudante de teologia, ele já capta ali a atenção de que há uma totalidade, há uma referência ali a uma totalidade. Tá bom? Bom, chegamos aqui à página 3 dessa apostila. E vamos falar um pouquinho sobre o número 4. O número 4, já falamos bastante sobre o número 7, que ele se destaca em relação aos outros, demos algumas referências aí, na verdade muitas referências sobre o número 7. Agora o número 4. O número 4 ele está ligado, assim, está relacionado com a criação de Deus. Quando aparecer, né, os 4 anciões, está relacionado ao ato criativo de Deus, ao ato criador de Deus. Sempre vai estar relacionado ali à natureza, aos animais, alguma coisa assim da criação de Deus, tá? Os 4 ventos de toda a terra. Futuramente a gente vai demonstrar isso na hora de interpretar o livro, tá bom? Mas a palavra 4 se relaciona então à criação de Deus. O número 3 é a deidade ou a trindade. Né? Sempre que aparece o número 3, se relaciona à questão da divindade de Deus, da trindade de Deus, tá certo? O número 10, ele está bem relacionado ao elevado grau de poder. Né? A um grau de poder, mas sempre assim bastante usado em relação às atividades de Satanás. Tá certo? O número 10 sempre aparece aí no Apocalipse relacionado às atividades satânicas. E o número 12 em relação aos eleitos de Deus. 12 apóstolos, 12 tribos, tá bom? Então, o número 12 na Bíblia, aí no Apocalipse, se relaciona aos filhos de Deus, tem a ver conosco, né? Com os eleitos, tá certo? De forma que nós vamos entender, nós vamos ver no livro de Apocalipse sempre um contraste entre o 12 e o 10, tá bom? O 10 e o 12. Sempre esses números vão estar em contraste. 10 representa a atividade satânica, 12 a atividade dos eleitos de Deus, ou da igreja ou do povo de Israel. Tá bom? Então, você não precisa gravar tudo isso agora. Só o fato de você ler, de você estar estudando, isso já vai te deixar ligado para quando você lê o livro do Apocalipse, você interpretar, opa, isso aqui é coisa ruim, isso aqui é coisa boa, isso aqui se relaciona às coisas de Deus, isso aqui relaciona às coisas do diabo.
olha, esse número aqui é completude, aqui está falando de todo poder mesmo, né? De todo mal ou de todo bem. Então, e são chaves hermenêuticas para a gente interpretar o livro e até para nossa interpretação, no nosso coração. Tá certo? Tá bom? Então, os números têm um significado muito especial, um destaque aí para o número de número 7. Foi isso que nós vimos até aqui. Tem alguma pergunta? Vamos lá, vamos lá, vamos lá no nosso chat. Aumentou um pouquinho aqui os espectadores. Estamos agora com a Cidinha da congregação. Boa noite, Cidinha. A Marizene nós já tínhamos cumprimentado. A Lúcia da congregação. Boa noite, Lúcia. Seja bem-vinda. A Zete, sempre conosco, Zete. Deus abençoe. Boa noite, Zete. O Paulo Ivo. Boa noite, Paulo. Deus abençoe sua vida, meu irmão. Fica com Deus. Então, irmãos, é isso aí, tá? Qualquer dúvida também pode mandar a pergunta aí que a gente tenta responder. Mas é aquilo, né? Responder dentro, com muita humildade, né? Dentro da interpretação assim singular que tem o livro do Apocalipse. Nós não podemos interpretar todos os símbolos do Apocalipse e dizer que lá em Gênesis significa a mesma coisa ou lá em Isaías significa a mesma coisa. Nem sempre acontece isso, porque o livro de Apocalipse tem assim uma interpretação muito particular dele, né? Boa noite, Lu. Deus te abençoe. Você, o Toninho aí, os meninos, o Gustavo e toda a família aí, né? Deus abençoe. Prazer estar com vocês aqui. Vamos lá, então? Irmãos, lembrando que a apostila foi colocada nos grupos aí da congregação, da liderança e também das mulheres que oram. Vamos lá. Se alguém tiver alguma dúvida, vai mandando aí ou vai guardando para quando a gente estiver na interpretação mesmo. Vamos ver ainda, temos alguns minutinhos ainda, eu não quero encher vocês muito de informação, porque é isso, vocês estão vendo, são várias informações para a gente poder depois ler e interpretar o livro, tá bom? Eu estou dando por enquanto para vocês só as chaves, depois que nós vamos abrir essas portas aí, né? A dona Lúcia também está conosco, a minha sogra. Boa noite, dona Lúcia, seja bem-vinda. Deus abençoe isso tudo aí. Vamos lá. Vamos lá, continuando aqui, vamos voltar para a apostila. Contrastes. Então, no livro de Apocalipse também, nós já falamos aí, né, sobre o panorama do Apocalipse, os números que têm um significado especial, com destaque para o número 7, e agora os contrastes, né? Interessante. Contraste tem algum significado? Lógico, né? Quando nós fazemos uma comparação ou um contraste, nós estamos querendo dizer algo, não estamos querendo dizer, olha, isso aqui é mais bonito em relação a essa outra coisa aqui. Ou isso aqui é maior em relação a isso que é menor. Então, o contraste, ele traz um grande aprendizado, né? Ele leva um grande aprendizado, né? Então, por exemplo, numa palestra aí, né? Um professor pega e fala assim, alunos queridos, o que eu quero é isso aqui, não é isso. Veja o contraste que ele está fazendo. Que ele está fazendo. O que eu quero é isso, dessa mão, não é isso. Então, o contraste. E nós temos um monte de contraste no livro de Apocalipse. Já percebeu isso? Já se atentou para esse aspecto do livro? Nós temos em toda a Bíblia. É uma forma didática de você ensinar, como eu disse. Há professores que faz isso, né? O que eu quero, olha, é melancia, não é abacaxi. Então, ele está fazendo um contraste, né, entre uma fruta e outra. Né? Então, perceba, né, os contrastes são importantíssimos na interpretação. Né? Estão em opostos diferentes, então estão em opostos aí, um de um lado, outro de outro, são diferentes, né? Preto e branco, claro e escuro, bom e mal,
doce e azedo. Então, o que está querendo se dizer com tudo isso? É que uma coisa é o contrário da outra, é divergente, é distante, né, da outra. E aí tem todo um ensino em cima disso. E o Apocalipse está cheio desses contrastes. Vamos ver? Bom, o Apocalipse está repleto de opostos e polaridades, tais como Cristo versus Satanás, né? Luz versus trevas, vida versus morte, tudo isso no Apocalipse. Amor versus ódio, céu versus inferno, Trindade Santa versus, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, versus a Trindade Satânica. Não tem esse termo Trindade Satânica, como também não tem Trindade Santa na Bíblia, né? Nem no Apocalipse. Mas lá nós vemos textos com referência ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, muito nitidamente, né? E há referências à Trindade Satânica. Que Trindade Satânica é essa? Satanás, que é o diabo, às vezes aparece com o nome de diabo também, a besta e o falso profeta. Então há esses contrastes, né? E paralelos também. Nós vamos ver mais para frente aí o que é paralelismo, tá? São sinônimos colocados lado a lado, né? Ou palavras colocadas lado a lado que ou elas se opõem completamente ou elas são similares. Isso são o que nós vamos estudar mais para frente aí. Mas veja só os contrastes ainda, outros contrastes, né? Também é dito sobre Deus, que era, que é e que há de vir. Está lá em Apocalipse, capítulo 1, verso 4 e 8. Né? Vamos ver aí? E depois o capítulo 4, verso 8. Olha lá, Apocalipse 1, versos 4 e 8. Olha o que aqui diz. João as 7 igrejas que se encontram na Ásia. Graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era, que há de vir, da parte dos 7 espíritos. Né? Então é da parte de quem? Da parte de Deus, certo? Olha o verso 8 também. Eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor. Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Ok? Então, no capítulo 4 e 8, a mesma coisa. Mas só que há uma referência também à besta. A besta também aparece lá no Apocalipse como contraste a Deus, só que ela não era. Olha o que é dito dela. Que foi, que não é e que subirá para ser destruída. Não parece, né? As colocações é justamente isso. É um contraste que existe para mostrar que a besta ela está oposta a Deus, está polarizada, está num polo diferente, né, num extremo diferente do extremo de Deus. Então veja lá, Apocalipse 17, verso 8. A besta que viste era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. Tá certo? Então veja aí que há uma similaridade, né? Mas é uma similaridade de contraste, né? De contraste. Enquanto o que é dito de Deus está de um lado, o que é dito da besta está totalmente oposto. Outros contrastes ocorrem com as figuras de Jesus Cristo versus o anticristo, né? Jesus é do bem, o anticristo é do mal. O Espírito Santo versus o falso profeta. O Espírito Santo ensina o que é certo e o falso profeta ensina o que é errado. Os apóstolos versus os falsos apóstolos ou os falsos profetas. Aí. A noiva de Cristo, que é a igreja, versus a prostituta, que é também tratada como Babilônia ali no Antigo Testamento. Jerusalém, que também é um sinônimo de igreja, versus a Babilônia. O novo céu e a nova terra versus o inferno e o lago de fogo. Então vejam contrastes aí que nos traz um ensinamento muito interessante no Apocalipse, certo? Mas vejamos outros contrastes. Apocalipse 1:1. Olha o que é dito aí em Apocalipse 1. Vamos lá. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João.
Quem que deu a revelação a Jesus Cristo? Foi Deus. Né? Jesus Cristo dá a revelação Deus dá a revelação a Jesus Cristo. Mas veja, Satanás e a besta aí no caso. Apocalipse capítulo 13, verso 2. Né? Capítulo 13, verso 2. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com pés como de urso e boca de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e a grande autoridade. Então, enquanto Deus dá algumas coisas ao filho, né, autoridade para falar, né, para se expressar, Satanás dá a besta. Né? Ou o dragão aí, mostrado como dragão, que também é um dos sinônimos usado para Satanás, né, no Apocalipse, tá bom? Um minutinho só aqui. Deu-lhe o dragão o seu poder, né? Então o dragão aí no caso é o próprio Satanás, né? Vamos lá. O trono de Jesus, no Apocalipse, um trono, né? Um trono onde o Cordeiro vai se sentar. Olha lá, o capítulo 3, verso 21. Apocalipse 3, 21. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Jesus tem um trono, né? Assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono, né? Trono de Cristo, trono do Pai, né? Esses tronos são compartilhados aí, né? O trono de Cristo. E Satanás? Satanás também tem um trono. Olha lá, o verso 13. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé ainda nos dias antigos. Então percebe, trono é sinal de autoridade. Então Jesus tem autoridade, Deus tem autoridade e Satanás tem autoridade. Né? Então, mas são contrastes, autoridade para o bem e autoridade para o mal. Tem que ter essa interpretação para ficar correta a interpretação, certo? Ainda falando sobre o trono de Satanás, Apocalipse 16, 10. Apocalipse 16, 10. Derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta. Aí, a besta com trono, né? Nós vimos Deus com trono, Jesus com trono. Agora nós vimos Satanás com trono e a besta. A besta, né? Que é uma das trindades satânicas lá, uma parte da trindade satânica, ela também com trono. Tá bom? Então vejam aí os contrastes, né? Os crentes recebem um sinal do Deus vivo na testa, né? Apocalipse capítulo 7, verso 2 e 3. Vamos lá? Apocalipse 7, verso 2 e 3. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo de Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, olha lá, esses anjos têm a ver com a criação, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e o mar. Tá vendo o que é a criação? A terra e o mar? E dizendo, não danifiques nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então veja que os servos de Deus serão selados na fronte, uma marca, receberão uma marca na fronte, né? Ainda no 14:1, vamos lá. Apocalipse 14:1. Então os filhos de Deus vão receber uma marca na fronte. Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu pai. Viu aí? Bom, isso todo mundo sabe, né? Que os crentes recebem o sinal do Deus vivo na testa. E os ímpios, o que vai acontecer? Vão receber uma marca também na testa e na mão direita. Mas também vai ser na testa. Vamos lá, Apocalipse 13, 16 a 18. Então vejam os contrastes aí.
A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. O número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois o número de homem, pois é o número de homem. Ora, esse número é 666. O número 6 também tem um significado no Apocalipse, que é o número da imperfeição. O diabo ele tenta sempre imitar a Deus e ele jamais chega ao número da perfeição, que é o número 7. Ele vai chegar muito próximo disso, que é o número 6. Por isso repete-se 3 vezes o número 6, 666, né? São aí o significado da imperfeição do diabo, tá bom? Da imperfeição do diabo. Então, os filhos do diabo também, né? Eles recebem também uma marca na testa e na mão direita também, semelhante, né? Aí, mas é um contraste entre os filhos de Deus e os filhos de Satanás. Jesus foi morto e ressuscitou. Eu tinha pulado essa parte aqui. Jesus foi morto e ressuscitou. Capítulo 1, verso 18. Certo? Ele mesmo faz essa referência aí, ó. Quando ele está falando para João, ele diz assim: e aquele que vive, se vi morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Interessante que a besta, né, ou melhor, Satanás, ele aparece também com as chaves do abismo. Então ele também tem uma chave. Jesus tem uma chave, ele tem uma chave. Jesus foi morto e a besta vai ser mortalmente ferida, mas vai ser curada, né? Então, irmãos, o que é tudo isso? São chaves hermenêuticas para você interpretar o texto. Não foram escritas por acaso, tá certo? Não foram escritas por acaso. Veja lá as referências sobre Satanás ser ferido e depois ser curado, né? Ele sofre um ferimento mortal, mas ainda assim ele é curado. Então, é como se fosse uma caricatura, né, da morte e da ressurreição de Jesus. Satanás tentando dizer assim, tá vendo? Eu também posso isso aqui. Eu também tenho esse poder, eu também faço. Lembram-se quando Moisés ele vai a Faraó a primeira vez mandar, né, dizendo que Deus mandou que Faraó libertasse o povo. E para provar que ele vai em nome de Deus, ele faz alguns milagres ali na frente de Faraó, né? E um dos milagres é o seu bordão, o bordão de Arão, se transformar numa cobra, o bordão dele de Arão, se transforma em serpentes. O que faz os encantadores do Egito, lá do Faraó? Fazem um truque, aí sim um truque, não é um milagre, parecido, né? E também se transformam. E eles vão fazendo isso durante as primeiras demonstrações do poder de Deus. Eles vão tentando imitar, até que chegar uma hora que eles não conseguem imitar mais, né? Então, o diabo é assim, né? Paulo fala que, se possível, Satanás enganaria até os eleitos de Deus, porque ele se transforma em anjo de luz. Então, perceba que ele tenta imitar a Deus, né? Se existe profeta, existe falso profeta, né? Se existe Cristo, existe falso Cristo. Perceba, ele sempre está tentando imitar a Deus para poder arrebanhar aquelas pessoas que são dele. Correto? Então, eu já li aí para vocês, deixa eu ver. Então, a besta foi curada, né? Apocalipse 13, 3. Pessoal, tá dando para acompanhar? Por favor, se tiver difícil, vai me mandando aí um feedback, tá bom? Para eu poder tirar dúvida aí se der. Apocalipse 13, 3. O que é que vai dizer? Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou segundo a besta. Ainda, Apocalipse, ainda no 13, o verso 12 e o verso 14.
Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Olha lá, a ferida mortal, né? Então ele tentando imitar a Cristo, é uma caricatura aí, né, uma forma de imitar Jesus. E o verso 14 também, seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. Tá certo? Então vejam aí essas similaridades, ao mesmo tempo que é similar, é contrástico, né? Essas aparentes semelhanças que há no Apocalipse, mas que na verdade servem de contraste, são opostos, são polarizados aí essas questões. Bom, para terminar essa parte aqui, terminar nossa aula hoje, finalmente a vitória de Cristo e dos santos versus a derrota do anticristo e dos seus seguidores, né? A Bíblia demonstra isso. Veja aí, Apocalipse 17, 14. O que é que diz Apocalipse 17, 14? Pelejarão eles contra o Cordeiro de Deus e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. Então, se há o lado da vitória, né, esse oposto aí, né, esse contraste, a vitória dos que são de Cristo e a derrota dos que são de Satanás. Graças a Deus. Embora nós encontramos versículos que vai ser dado tanto poder à besta e a Satanás, que vai ser lhe dado eles vencer os santos em determinado momento. Tá bom? É uma batalha, não é a vitória, tá? Mas algumas batalhas Satanás vai vencer. Satanás vai vencer, tá? Eu não sei se eu pus aqui, mas é interessante esses contrastes, né? Vamos lá, Apocalipse 19, verso 11 a 21 agora, é o último texto da noite de hoje, tá? Apocalipse 19, verso 11 a 21. Pra vocês dormirem com a cabeça bem cheinha. Para ir. Mas é assim mesmo, gente. É lendo, é discutindo, é debatendo, é não concordando, ferindo mesmo a cabeça, assim, né? Com essas ideias novas que a gente aprende, tá bom? Senão, se o nosso, né, a nossa mente fica ociosa, ela fica confortável demais, ela não aprende nada. Ela precisa ser desafiada mesmo, tá bom? Apocalipse 19, de 11 a 21, diz assim: Vi o céu aberto, eis um cavalo branco, seu cavaleiro se chama Fiel, e verdadeiro julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo, está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Está falando sobre Jesus. E seguiam os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro. E pessoalmente pisa o lagar do vinho, do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Aí está falando sobre os vários aspectos que Cristo vem cumprir na sua volta. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia, chega a arrepia, né? É o nome de Cristo aí. O seu significado, né? Então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E vi a besta e os reis da terra com seus exércitos congregados. Então aí a luta, né, dos filhos do diabo contra os filhos de Deus e lógico, né, Cristo está batalhando por nós também. Congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem.
Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Aleluia! Né? Então veja esses contrastes aí, né? Da vitória final de Cristo e dos santos versus a derrota do anticristo e dos seus seguidores. Tá bom? Então, é isso, irmãos. Então nós estamos estudando aí um panorama, né? Alguns significados importantes, algumas coisas que eu chamo de chave hermenêutica, para abrir as portas da interpretação dos significados do livro do Apocalipse. Então nós estamos estudando ainda algumas coisas. Eu vou fazer uma marquinha aqui, como eu fazia na outra apostila, de vermelho, para podermos então retomar semana que vem, se Deus quiser. Tá bom? Tá marcado. Então paramos aí na página número 3 da apostila, tá? Estamos estudando ainda alguns aspectos sobre o panorama do Apocalipse para poder interpretá-lo semana que vem. Vamos voltar lá no chat, ver se tem alguma pergunta. Isso aí, Lu, que bom que você está entendendo aí. Deus abençoe, tá bom? Até semana que vem, até quinta-feira que vem, marcado aí para a gente estudar novamente o livro de Apocalipse. Fiquem com Deus, uma boa noite, uma boa semana, que Deus abençoe seu lar, sua casa, sua vida. Firme, irmãos, confiante, tudo vai melhorar. Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Estamos estudando aí, vamos logo, logo saber o final dessa história, que é a vitória para os filhos de Deus. E é vitória lá e vitória aqui também, em nome de Jesus aí. Não desanime, tá certo? Cristo já venceu e nós também venceremos. Um abraço para todos vocês, fiquem com Deus. Até semana que vem, se Deus quiser.